Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Olha, o tutorial de hoje é um tutorial diferente, mas é um dos mais pedidos dos últimos meses. Como eu ainda não tinha acho que não tem nenhum vídeo de maquiagem árabe aqui no meu canal, muita gente estava me pedindo para eu trazer uma maquiagem árabe ou indiana, porque tá reprisando o Caminho das Índias, mas a árabe sempre foi a mais pedida. Então, eu pesquisei bastante, eu vi vários vídeos, eu queria trazer alguma coisa diferente, assim, que fosse essa inspiração árabe, mas que fosse diferente de algumas coisas que a gente já tem na internet, né? E como vocês sabem, eu me inspiro muito nas blogueiras, nas youtubers gringas, e mais uma vez eu trago um tutorial inspiradíssimo na Sondra, tá? Vou deixar o link dela aqui embaixo. Ela trouxe esse estilo de tutorial, praticamente bem similar ao tutorial dela, tá? Eu mudei produtos e tal, algumas coisas eu mudei, mas é bem inspirado porque eu achei bacana a versão que ela fez de maquiagem árabe, bem diferente, e eu acho bacana trazer esse tom diferente pro nosso YouTube brasileiro também, tá certo? Então eu espero muito que vocês gostem, claro que é uma maquiagem um pouco mais artística, mas como o Halloween está chegando, aí muita gente se fantasia e tal. As meninas estão comentando, estão achando que eu tô tristinha. Gente, não tô tristinha, não. No último tutorial, eu tava terminando de gravar, era quase 2 horas da manhã. E eu não poderia falar assim, que nem eu tô falando com vocês, que agora é durante o dia, porque eu poderia acordar meus pais. Então eu tive que falar baixinho e eu também estava com sono, já estava cansada. Então pode ter aparentado que eu estava tristinha, mas eu não tava não. Eu tava só com sono e não queria acordar ninguém, tá certo? Mas não se preocupem que está tudo bem, está tudo certo. Tá certo, meus amores? Então é isso, espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de dar aquele curtir de sempre. Dúvidas, comentários, é só deixar aqui que eu respondo vocês sempre que... Agora tá um pouquinho mais difícil, mas sempre que der eu vou responder vocês. Tô tentando colocar os comentários em dia, mas tem muitos, tá? Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Se gostar, é claro, do conteúdo, se inscreva, porque sempre que tem vídeo novo você recebe o avisinho que tem vídeo novo meu, tá? E os produtos usados, tudo que você precisa saber sobre esse tutorial está listado aqui abaixo na caixinha de informações, gente. É só clicar em mostrar mais, que tem o post no blog, tem minhas redes sociais, tem os produtos listados em ordem de uso aqui no tutorial. Os produtos são linkados para quem quiser adquirir algum produto, enfim, tá tudo mastigadinho para vocês aqui abaixo do vídeo, tá bom? Então é isso, então vamos lá agora acompanhar esse passo a passo. Bom, gente, vou começar utilizando o Soft Ochre da MAC como base para sombra. E eu gosto de aplicar com este pincel Kabuki, ele é réplica sem marca, tá? Tipo o Sigma. E eu acho que deixa uma textura e suavidade bem bacana na pálpebra pra gente já trabalhar com a sombra. Vou pegar uma sombra marronzinha e um pincel mais pontudo de esfumar, o E45 da Sigma. É uma sombra marrom bem clarinha, mas um pouco mais quentinha. E vou começar a caprichar nela um pouco mais no meu côncavo, tá? Pra deixar essa região um pouquinho mais marcada, tal. E depois com um outro pincel, um pincel um pouco maior de esfumar, que é o 217 da MAC. Eu vou continuar com essa mesma sombra. E vou trabalhar essa sombra marrom por toda a minha pálpebra fixa, canto interno, canto externo, tá? Sem dó nem piedade. Gente, quando for pincel da MAC réplica, eu aviso vocês, tá? Depois eu peguei essa sombra Corduroy. Continua nessa família de sombra marrom mais quente. E vou aplicar com o mesmo pincel da Sigma nessa região inferior dos olhos, abaixo dos cílios. Agora, este pincel é réplica, tá? Ele é um pincel de pálpebra normal, de cerdas naturais, tá? E tô aplicando aquela sombra Corduroy também, intensificando um pouco mais a marcação do meu côncavo. Depois eu peguei uma outra sombra ainda mais quente, é uma sombra com fundo telha, tá? Tipo marsala mesmo. E com aquele pincel 217 da MAC, eu tô aplicando essa sombra para esquentar um pouco mais meu côncavo, gente. Essas sombras ficam lindas, maravilhosas em quem tem pele mais morena, negras, e também quem é mais branquinha também pode usar, são tons bem coringas que vão bem em todos os tons de pele. Depois eu peguei um lápis, estou usando esse toque de natureza, e apliquei tanto na linha d'água quanto rente à raiz dos cílios,
e depois dei aquela esfumadinha com o meu próprio dedo mesmo. Se você quiser, você pode usar um pincel, mas com o dedo fica bacana também. Depois eu peguei o Clau da Catarine Hill, esse é o Clau preto, e um pincel de delinear, esse é o E45 da Sigma, mas ele é um pincel de delinear meio gordinho, assim, sabe? Ele não é tão fininho e preciso quanto o 210 da MAC que a gente ainda vai usar, tá? Mas eu achei bacana fazer o primeiro traçado com ele porque eu gosto da pontinha dele e eu quis deixar essa parte um pouquinho mais grosseira mesmo. Então eu vou fazer um traçado inferior tanto no canto externo quanto no canto interno, interligando com a linha d'água também, ó. A gente vai fazer um traçado meio grosseiro no começo mesmo, não precisa se preocupar muito. Depois eu peguei um pincel lápis, esse é o E30 da Sigma. E com aquela sombra mais quentinha, a Corduroy, que a gente aplicou na raiz dos cílios inferiores, eu vou dar uma esfumada nesse Clau para dar um efeito mais esfumado mesmo nesse delineado inferior, acho que fica bem bacana, para depois com um pincel um pouquinho mais preciso a gente fazer o traçado mais preciso, tá? Então é exatamente o que a gente vai fazer. Eu peguei o pincel 210 da MAC e ainda com o Clau eu já vou começar a fazer o traçado da linha... do delineado na linha d'água superior, né? Na linha d'água superior não, né, gente? No canto interno, lacrimal. Tá difícil. É que eu tive que gravar... Terceira vez que tô gravando esse áudio, porque essa porcaria não tá... Ai, que ódio esse computador. Mas enfim, vamos lá. E também já vou definir um pouco mais o traçado dos meus do meu delineado inferior, tanto no canto interno, ali rente a raiz dos cílios, tô tirando qualquer pedacinho de pele ainda que esteja aparecendo, que eu quero que essa região fique bem pretinha, né? E vou definir também o traçado do canto externo. Depois eu vou pegar aquela base de sombra ou corretivo que você usou pra passar na tua pálpebra e vou passar um pouquinho assim, só pra limpar um pouquinho minha pálpebra móvel, pra gente aplicar a próxima sombra, tá? Mas antes disso eu já vou terminar de fazer o delineado. Ainda estou usando o Clau da Catarine Hill. Se você quiser, você pode usar um delineador em gel também. É que eu quis trabalhar com o Clau porque ele é um pouquinho mais molinho, digamos assim, né? E se acontecer qualquer besteira assim no traçado, tem como arrumar sem estragar muito a maquiagem. E vou continuar usando o pincel 210 da MAC para fazer este primeiro traçado, para meio que demarcar onde eu quero fazer esse delineado. Esse pincel é bem bacana, apesar dele ser bem fininho, ele é bem preciso e durinho assim, sabe? Então tem que pegar o costume de usar ele. Depois eu peguei o pincel 263, que daí é o pincel que eu amo de paixão de usar, e terminei de preencher o delineado porque achei que ia ser mais rápido também, tá? E agora a gente vai usar uma sombra cremosa. Essa é a Super Watch da MAC, da linha Electric Cool. É a linha de sombras cremosas da MAC, como Color Tattoo da Maybelline, né? Todo mundo já conhece sombra cremosa. Eu dei uma umedecida no pincel, porque eu acho que elas ficam muito mais potentes, né, com o pincel umedecido. Então eu vou aplicar ela em toda essa extensão até o meu canto interno mesmo. Aí eu peguei uma sombra da Naked 3, que é a Trick. É uma sombra bem similar a esse tomzinho que eu já usei da sombra cremosa, que é um dourado mais rosé. Achei que ficou lindo e deu um pouco mais de brilho também, né, gente? Porque maquiagem árabe pede um pouco mais de brilho, um pouco mais desse glamour mesmo. Depois eu peguei o meu pigmento da NYX, o Nude, que vocês sabem que eu amo. Apliquei ele um pouquinho, bem na região central da minha pálpebra móvel, meio como se fosse uma pálpebra luz. Iluminei abaixo da sobrancelha, porque vocês sabem que eu não vivo sem isso. E com um pincel um pouco menor, peguei o mesmo pigmento e iluminei no canto interno entre os delineados e no canto externo também entre os delineados para dar este ar bem sofisticado para maquiagem, tá? Uma coisa mais artística mesmo, mas que eu achei que ficou bem bonito e no vídeo parece que ficou forte, mas ficou bem discreto. Depois, para finalizar, eu peguei um glitter, esse é o Reflects Gold, e apliquei por cima deste pigmento, gente, ficou maravilhoso. Este pigmento da NYX com Reflects Pearl combinam perfeitamente, fica lindo.
Agora eu já vou finalizar com a máscara de cílios. Essa é a Perversion da Urban Decay, que é uma amostrinha grátis que eu tenho e vocês sabem. E os cílios postiços que eu vou usar é o da Cremê, tá? Eu peguei 2 pares, eu usei o 747 inteiro e depois peguei outro 747 e cortei ao meio e coloquei no canto externo para ficar ainda mais cheinho nessa região. Agora no cílio na parte inferior dos olhos, eu peguei uma sombra preta, eu usei a Carbon e um pincel de topo reto, esse também é réplica da MAC, tá, gente? É daquele kit réplica da MAC com 12 pincéis, com cabinho dourado. E apliquei a sombra preta pra gente finalizar essa parte inferior dos olhos. Depois eu peguei esse Nude Blush da NARS, eu vou começar com o Laguna, pra começar a fazer um contornozinho. Mas eu vou usar os 2 blushes. Na verdade, eu vou até usar o mesmo pincel e misturar os 2 blushes no mesmo pincel, né? E vou aplicar porque eu acho que eles conversam, quis dar esse ar mais dourado, né? Pra maquiagem um pouco mais bronzeado. Tanto por isso que eu usei o iluminador da MAC, o Global Glow, que é um iluminador mais dourado, bem mais sofisticado que o Soft and Gentle. E eu acho que, assim, eu apliquei ele em toda a minha cara. E o pincel que eu uso, gente, é um réplica da MAC também. Esse pincel leque veio num kit que eu tenho, tipo, 5, 6 anos tem esse kit, tá, gente? Eu acho que nem tenho mais ele pra comprar. Mas qualquer kit, assim, que venha 24, 25, 28 pincéis, tem um pincel leque desse. Pode ser réplica MAC, réplica Bobbi Brown, tá? Só não acho que vende separadamente. O lápis que eu usei foi o Row, tá? E eu fiz o contorno da minha boca com ele, tipo, corzinha bem Kylie Jenner. E por falar nela, eu fiz um contorno diferente nos meus lábios. Eu quis deixar minha boca um pouco mais arredondada. Então não fiz o contorno certinho do meu arco do cupido, eu passei reto para deixar minha boca um pouco mais redonda e volumosa. Você pode fazer isso em casa também, tá? E por falar em volume, eu apliquei um gloss por cima. Esse é o Sugar Remedy. Ele é da linha regular da MAC também, mas eu comprei da coleção Le Disco. Bom, meus amores, então é esse o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se a gente se vê antes do final de semana, até logo. Se não, bom final de semana pra vocês. Eu vou trabalhar, mas pra quem for descansar, bom descanso, divirtam-se bastante, saiam pra jantar, vão no cinema, que eu adoro fazer isso. E nunca mais consegui fazer isso de final de semana porque tá pauleira. Tá certo? Então, ó, grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.